Olá pessoal, eu vou passar, vamos concluir agora o nosso TD de função polinomial do primeiro grau. Faltam só dois itens, o B e o E, tá certo? Ou é o B e o F, mas não interessa. Eu vou fazer mais um, porque os dois são muito parecidos, eu faço o primeiro, vou fazer o item B, e depois vocês tentem fazer sozinho aí o outro item, tá certo? É um gráfico um pouquinho delicado, tá certo? É um gráfico que é feito sob condições dadas, então a gente vai ter que ter um pouquinho de cuidado e paciência na realização, na construção desse gráfico. Vamos aqui para a questão número 7, o item B. O item B diz o seguinte: construa o gráfico da função, né, f de x igual a 4. A imagem da minha função vale 4. Para qualquer valor de x menor ou igual a 2. Então você já está vendo que ele já está dando a imagem. Para qualquer valor de x menor ou igual a menos 2, a minha imagem é 4. F de x vale 1, ou seja, a minha imagem é 1 para qualquer valor de x menor ou igual a 5 e maior que menos 2. Para esse intervalo de menos 2 a 5, a minha imagem é 1. E f de x igual a menos 2, se os meus valores de x forem maiores do que 5. Já, Rivelino. Ou seja, ele deu condições, né, ó, a minha função f de x assume valores definidos para determinadas condições. 4 para x menor ou igual a menos 2, 1 para esse intervalo, menos 2 para esse outro intervalo. Como é que a gente constrói o gráfico de uma função desse tipo? Bem, você vai ter que ter calma. Você vai ter que fazer função por função. Imagine aqui como sendo 3 funções, tá certo? Você vai imaginar aqui 3 funções e vai construir o gráfico de cada uma delas. As 3 funções como, Rivelino? Assim, ó. Você vai imaginar f de x igual a 4 como sendo uma função, f de x igual a 1 como sendo outra função, e f de x igual a menos 2 como sendo outra função. Ah, Rivelino, peraí. Se você está me dizendo que f de x igual a 4 vai ser a primeira função, f de x igual a 1 vai ser a segunda, f de x igual a menos 2 vai ser a terceira, todas essas funções aí são constantes. Beleza. É exatamente isso que eu quero que você perceba. Você tem aqui 3 funções constantes. F de x igual a 4 é uma função constante. Ela é constante para esse intervalo. F de x igual a 1 também é constante, só que ela é constante para esse intervalo. E f de x igual a menos 2 também é constante, só que ela é constante para esse intervalo. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai construir 3 funções diferentes para intervalos diferentes, tá certo? Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui o nosso plano cartesiano. Vou desenhar aqui, ó, eixo das ordenadas. Vou desenhar aqui, ó, o eixo das abscissas, x e y. Já? Beleza, Rivelino. E agora? Bem, agora a gente vai marcar os pontos, né, para cada função. F de x igual a 4. Para qual intervalo a minha função f de x assume valores iguais a 4? Para x menores ou iguais a menos 2. Ou seja, se eu pegar bem aqui assim, ó, menos 1, menos 2, para x menor ou igual a menos 2, a minha imagem é 4. Então, vamos marcar aqui. 1, 2, 3, 4. O ponto menos 2 está associado ao ponto 4, tá certo? O ponto menos 2, ele está associado ao ponto 4. Então, menos 2 e 4. Para x igual a menos 2, o meu f de x vale 4. Joia, Rivelino. Para x igual a menos 2, o meu f de x vale 4. Ei, Rivelino, mas espera aí. Ele não está dizendo que para x igual a menos 2,
o f de x vale 4, não. Ele está dizendo para qualquer valor de x menor ou igual a menos 2. Para qualquer valor de x menor ou igual a menos 2, o meu f de x vale 4. Ora, então como é que a gente vai fazer isso? F de x igual a 4 é uma função constante. E a gente sabe que o gráfico de uma função constante é uma reta paralela ao eixo dos x. Está aqui ela. Essa retinha aqui, ó, ela é paralela. Deixa eu ajeitar aqui, né? Ó. Ela é paralela ao eixo dos x. Ó. Pronto. Para qualquer valor de x antes do menos 2, para qualquer valor de x anterior ao menos 2, o meu f de x, ó, vale sempre quanto? Vale sempre 4. Então, para qualquer valor de x anterior ao menos 2, menor que menos 2, até o menos 2 também, né? Ó, no menos 2 também entra, né? Ó, porque para x igual a menos 2, o meu f de x vale 4. Beleza, Rivelino. Então, está satisfeita aí a primeira. F de x vale 4 para qualquer valor de x menor ou igual a menos 2. Jóia. E agora, o meu f de x vale quanto? Agora, o meu f de x vai valer 1. Vai valer 1? Cadê o 1? Cadê o 1? A minha imagem agora é 1. Está aqui ele, ó. O f de x vale 1. Está aqui a imagem, né? Ó. O 1. Para valores de x menores ou iguais a 5 e maiores que menos 2. O menos 2 não entra. O menos 2, ó. E 1. Menos 2. Deixa eu tá aqui essa reta para ficar mais bonitinho, né? Ó. Vamos lá. Menos 2 e 1. O menos 2, ó, ele não tem imagem igual a 1. O menos 2 não tem imagem igual a 1. Por quê? Porque a imagem do menos 2 é o valor 4. Então, a imagem do menos 2 é 4. Está aqui a primeira função dizendo isso. Então, a imagem igual a 1 são para valores maiores que menos 2, do menos 2, vizinho aqui do menos 2, para lá. Para lá até quanto, Rivelino? Até o 5, né? Ó. Vamos marcar 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui vai continuar até chegar ao 5. Então, vamos cobrir agora a retinha, né? Ó. Aqui, ó. Continua, né? Ó. Até o 5. Beleza, Rivelino. Então, deixa eu ver se eu entendi. Para x menores ou iguais a menos 2, a minha imagem é 4. Joia. Agora, para valores de x maiores que menos 2, ó, qualquer valor que eu pegar aqui, ó, qualquer valor que você pegar aqui, ó, maior que menos 2, até o 5, qualquer valor de x que você pegue, do menos 2 até o 5, eles vão ter como imagem o número 1. Aliás, do menos 2 não, de vizinho do menos 2, bem próximo do menos 2 até o 5, a imagem deles vai ser 1. Então, está aqui a minha função constante, f de x igual a 1. E agora, Rivelino? Bem, agora falta a função f de x igual a menos 2. Vamos marcar aqui o menos 2, né? Ó. Menos 1, menos 2. F de x igual a menos 2. F de x igual a menos 2 é uma função constante, logo o gráfico é uma reta paralela ao eixo dos x, né? É uma reta paralela ao eixo dos x, passando pelo menos 2. Então, eu poderia desenhar aqui, ó, uma reta paralela ao eixo dos x, passando pelo menos 2. Só que o meu f de x só é igual a menos 2
quando os valores de x forem maiores do que 5. Então, tem que ser de 5 para lá. Então, vamos achar ali, né, ó. Pronto. Então, não é para qualquer valor que meu f de x vale menos 2. São para valores maiores do que 5. F de x é igual a menos 2 para qualquer valor de x maior do que 5. Então, essa reta paralela ao eixo do x, que vai passar pelo menos 2, ela inicia lá depois do 5, vizinho do 5 em diante. Tá certo? Então, está aqui de novo. Para valores de x maiores do que 5, a minha imagem vale menos 2. Essas imagens aqui, ó, são iguais a menos 2. Então, Rivelino, como é o gráfico dessa função? Então, na realidade, não é uma função. São 3 funções. Como é o gráfico? O gráfico vem para x anterior ao menos 2, ó, ele vem da altura do 4. Aí vai. Quando chega do menos 2, ele dá um salto e passa lá para o 1. Para valores próximos dos menos 2, ó, quando chega no menos 2, até o menos 2, ele vale 4. Passou do menos 2, ele dá um salto. Aí começa na altura de 1. Aí vai, até quanto? Até chegar em 5. Quando chega em 5, ele ainda vale 1. O meu f de x ainda é 1. Mas quando chega no 5, né, o f de x é 1. Passou do 5, ele dá um salto e pula lá para o menos 2. Então, esse valor menos 2 começa depois do 5 e vai paralelo ao eixo dos x. Então, o meu gráfico são 3 retas. Essa na altura do 4, essa na altura do 1 e essa na altura do menos 2. O gráfico na altura do 4 vai até o menos 2. O gráfico na altura do 1 vai de bem próximo do menos 2, né, depois do menos 2 até o 5. E o gráfico na altura do menos 2 vai a partir do 5. Aliás, a partir do 5 não, depois do 5 em diante. Então, esse é o gráfico dessa função. Vixe, Rivelino, não é complicado. Não é complicado, é só você se acostumar a fazer, tá certo? Então, esse era o item B. E o dever de casa de vocês, né? Ó, o dever de casa de vocês é tentar fazer o gráfico dessa função do item f. A função do item f diz o seguinte: f de x igual a 5. Então, é uma função constante. Então, para x menor ou igual a menos 2, vai ser parecido com aquela, né? Você vai ter uma reta paralela ao eixo do x na altura de 5. Para x menor que 1 e maior que menos 2, a sua função f de x não vai ser uma constante, vai ser uma função do primeiro grau, menos x mais 2. Então, você vai ter que construir uma função do primeiro grau dentro desse intervalo. E para x maior ou igual a 1, vai ser uma outra função do primeiro grau. Vai ser a função f de x igual a 2x menos 2. Tá certo? Então, moçada, com isso a gente encerra esse TD de função polinomial do primeiro grau. Ficou faltando só o item F, e o item F vocês resolvem em casa, tá certo? Rivelininho agora. Bem, agora a gente vai começar nas funções, a função polinomial do segundo grau. São as funções quadráticas, tá certo? E a gente vai estudar a mesma coisa, vamos estudar os gráficos, as condições. Tem problemas muito interessantes com funções quadráticas. Então, a partir da próxima aula, a gente já entra nas funções polinomiais do segundo grau. Joia? Então, um abraço forte. Resolvam as questões, tentem resolvê-las, tá certo? Antes de olhar a solução, é fundamental que você tente resolver essas questões sozinhos, tá? Então, forte abraço, até a próxima aula, moçada, se Deus quiser. Valeu!